custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. Patrícia, pelo segundo mês consecutivo, o valor da cesta básica aumentou em todas as capitais pesquisadas pelo DIEESE, sendo que entre março e abril as altas mais expressivas ocorreram em Campo Grande, com 6,42%, Porto Alegre, 6,34% e Florianópolis, com 5,71%. A tendência de alta dos alimentos continua, Patrícia, e o que mais você destaca nessa pesquisa do DIEESE? Então, Glauco, acho que o primeiro destaque é a cesta de São Paulo, que bateu R$800. Então, agora, para você, uma pessoa que ganha um salário mínimo, comprar a cesta básica, ela gasta quase 70% do seu salário líquido. E a gente precisa sempre lembrar que essa cesta é individual. Então, veja a situação, um salário mínimo de 1.212 e uma cesta no município de São Paulo que custa R$800. Eu acho que esse é o primeiro destaque. E é importante também mostrar que nesse momento a gente vê um espraiamento do aumento de preços para todos os produtos da cesta. Então, você não está mais concentrado na carne, no café, no óleo de soja, mas todos os produtos mostraram alta e isso é um resultado bastante preocupante, porque há um tempo que a gente vem alertando sobre essa questão da inflação, da necessidade de você tratar o problema do aumento de preço dos alimentos e nada vem sendo feito. Então, agora a gente tem esse aumento de preço se espraiando aí por todos os alimentos e eu diria que por todos os preços, quando você olha para a inflação como um todo, para o INPC ou para o IPCA. Então, a gente agora realmente vive um problema sério, que é o problema da inflação, e sem nenhuma política eficiente sendo feita para tratar a questão. Então, os resultados da cesta, ele mostra que os alimentos seguem pressionando desde 2020, sem que nada tenha sido feito. Então a gente já pode falar, Patrícia, que é um indício de uma inflação inercial, ou seja, daquela que independe exatamente de fatores específicos, como por exemplo safra, mercado internacional, questão de demanda. Isso já está começando a se tornar uma cultura novamente no Brasil, Patrícia? Veja, as coisas começam a ser reajustadas. Você teve ano passado um índice de 10% de acumulado de inflação. Então, agora isso começa a se espalhar. As pessoas começam a reproduzir esse valor de forma que isso passa a ser um problema maior. E sem solução, porque o combustível, por exemplo, que é um item que é importante insumo para a produção e para a distribuição de várias coisas, ele não tem isso resolvido. Então, realmente temos um problema sério. A questão das exportações segue em alta e eu acho que um produto chama bastante atenção, que foi o arroz. Nesse mês se observou alta do grão. O que aconteceu? Você tem a safra correndo, no entanto, você tem a valorização do preço lá fora. O aumento do preço internacional impacta aqui dentro. Então, a gente já começa a ter como se fosse uma dolarização da nossa economia. Quer dizer, os nossos preços, eles dependem do que acontece lá fora. E isso é um resultado muito complicado. Então, você perde um pouco a autonomia do mercado interno, na verdade a demanda interna ela pouco pressiona, porque há um empobrecimento nítido e constante da nossa população, e lá fora tem demanda, o preço aumenta por questões ou de demanda ou de oferta em outros países, e aqui dentro a gente paga mais só porque o preço do arroz lá fora aumentou. Então, nós estamos realmente vivendo um problema muito sério, sem que a gente tenha nenhuma solução à vista.
E quando a gente repara aqui o acumulado de 12 meses, Patrícia, os índices são assustadores, né? Porque, por exemplo, nós temos aqui tomate, aumentou 125,26%, mais que dobrou. Batata, 78,62%. Café em pó, 74,08%. Açúcar refinado, 44,26%. Óleo de soja, 31,82%. Isso tudo são itens que pesam principalmente para os trabalhadores mais pobres, onde o valor da cesta básica ele é mais significativo em termos de custo, sendo que o salário mínimo teve apenas a reposição da inflação e mal a reposição da inflação, né, Patrícia? Então, a vida do trabalhador, principalmente aquele que ganha o piso nacional, fica cada vez mais difícil com esses aumentos que se tornaram recorrentes. Exatamente. Você tem um aumento muito maior do que o que acontece com o salário mínimo. E aí, Glauco, a gente olha os dados, em 2021, 36% dos trabalhadores ganhavam um salário. Quer dizer, então, você tem um achatamento salarial e você tem uma concentração de pessoas ganhando ali em torno de um salário mínimo. Quando você olha as negociações, você vai também perceber que mais de 60% dos acordos ao longo de 2021, e especificamente em abril, 52% dos acordos tiveram reajustes abaixo da inflação. E então, o que está acontecendo no cenário geral? As pessoas não têm dinheiro, o salário ele vem perdendo poder de compra mês a mês e na hora da negociação, você não consegue nem ter a inflação. Grande parte das categorias não tem nem a inflação. Então não está cabendo, não vai caber na vida do trabalhador a comida nesse preço. E esse é o problema, a gente fala de comida. Aquela comida essencial. Quando você olha os 13 produtos da cesta, você está falando de arroz, feijão, pão francês, manteiga, banana, tomate, carne bovina, leite, manteiga. Então, você não está cabendo. E aí você olha os motivos, aí você vai ver que tem uma inflação internacional, e aí isso está entrando aqui dentro, mas a gente já vinha nesse processo de alta contínua de preços. E aí você olha, por exemplo, o leite. O leite é algo que a gente produz aqui dentro. O que está acontecendo com o leite? Você tem uma alta de medicamentos para tratar o gado, você tem uma alta dos fertilizantes, você tem alta do milho, da soja, então você tem uma série de altas que vão tornando inviável a produção aqui dentro. Junta toda essa alta dos insumos com o aumento, com a entrada da entre-safra, o leite some e as indústrias de laticínio passam, então, a disputar esse pouco leite que é produzido aqui dentro. E aí, quem vai pagar por isso é o consumidor que vai comprar o leite UHT muito mais caro, vai comprar queijo, vai comprar uma série de produtos num preço cada vez mais absurdo, sem que nada seja feito para tentar resolver. Essa que é a grande questão. Nada vem sendo feito. Há muito se fala, já desde 2020, é preciso ter políticas diferentes, mas nada se faz. Então, o que a gente tem hoje é quase que a destruição do que foi feito lá em 94 a um custo muito grande da sociedade brasileira, porque quando a gente pensa em acabar com a inflação, a gente precisa saber que quem pagou alto por esse preço foram os trabalhadores do Brasil. E agora, nesse momento, nada vem sendo feito, nenhuma política no sentido de tentar resolver os problemas de oferta, porque é isso que a gente vive, a gente tem problemas de oferta. Em aumentar a taxa de juros é absolutamente inócuo, não resolve nada e traz para a população brasileira um remédio, um efeito colateral muito amargo, que é a ausência de crescimento, a ausência de emprego, a ausência de renda. Então, a gente está tratando errado a inflação e não está resolvendo e está jogando fora todo o esforço que foi feito em 94 para acabar com a inflação no Brasil. É lamentável o que a gente vive hoje.
E, obviamente, a gente tem impactos de crise internacional, da pandemia, da guerra na Ucrânia, mas é importante frisar que o Brasil é um dos países, como você destaca, Patrícia, que lidou da pior forma com a questão não só da inflação, mas como da segurança mesmo dos seus trabalhadores. E aí envolve tudo, né, Patrícia? Porque não temos mais uma política de valorização do salário mínimo, temos esse descontrole inflacionário também por conta de algo que você já citou aqui em outras participações, a falta da política de estoques reguladores que vigorava até o governo Temer-Bolsonaro, inclusive nesse sentido da economia, eles são bastante parecidos e também não conseguem lidar bem com a questão do trabalhador. Então é necessário fazer essa virada, né, Patrícia? Porque com esse tipo de condução o trabalhador vai sofrer cada vez mais mês a mês. Então, acho que é importante a gente entender que o governo atual ele tem uma orientação de não intervenção, né? O que chama um governo, teoricamente dito como liberal. Então, a equipe econômica ela tem por meta não intervir na economia. Então, é como se dissesse assim, deixa que o mercado acerta. Então, a gente está há 4 anos vivendo um deixa que o mercado acerta. E quando o mercado acerta, o que ele faz? Ele empobrece a classe trabalhadora, empobrece grande parte da população, precariza o emprego, porque esse é o modelo liberal vigente, né? Você tem que ter um trabalho cada vez mais flexível e que custe menos, e você enriquece a classe trabalhadora. Então, de um lado, o que a gente tem é que a população brasileira vem perdendo trabalho, perdendo renda, comendo menos e pagando muito mais para ter um alimento dentro de um país que tem uma grande extensão de área e é um grande celeiro de produção de alimentos para o mundo. E por que ele não é para o seu povo? Não faz sentido isso que a gente está vivendo. Por que é que a gente tem que plantar tanta soja e jogar tudo para fora e faltar comida aqui dentro? Não faz sentido. Falta política. Falta política de agricultura familiar, de incentivo à produção de alimento para o povo brasileiro. Falta políticas de abastecimento. Está faltando política. Não tem política. Então, esse é o grande drama que a gente vai vivendo. Não tem política de alimento, não tem política de inflação, não tem política industrial, não tem política. O Brasil não tem política. Isso é muito grave. Boa parte da população largada à própria sorte pelo governo. Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Uma ótima semana. Até a próxima. Ótima semana. Tchau, Val. Tchau. Conversamos aqui com a supervisora de pesquisas do Diese, Patrícia Costa.